Henker que vive duas vezes. Capítulo 380. Gigantomáquia, 5. Você acha que pode escapar impune? A raiva era evidente na voz de Poseidon por ser forçado a se manifestar mais uma vez após Bentek. Ele estava furioso porque um pequeno inseto agora tomava seu fator duas vezes. Em breve, as escadas entre o Olimpo e o Tártaro serão abertas. Você acha que pode sobreviver me enfrentando? Ion-Woo claramente não se importou com o que Poseidon disse. A proficiência da espada vampírica de Bathory aumentou dramaticamente. Depois que as mandíbulas engoliram vorazmente os fatores de Poseidon, eles continuaram a devorar os fatores de Hestia, Hera e Deméter. Os componentes do poder sagrado de cada deus eram diferentes. A de Poseidon era como uma onda turbulenta, a de Hestia era um coração quente, a de Hera era afiada e a de Deméter era suave. Ion-Woo só podia sentir essas diferenças porque tinha algum nível de fatores divinos. A pressão dos fatores era tão intensa que a maioria dos jogadores ficaria sobrecarregada por estar perto deles. Agora entendo por que Poseidon está tão cauteloso com você depois de ver isso por mim mesmo. Ao contrário de Hestia e Hera, que foram absorvidas sem muitas palavras, Deméter falou. No entanto, Ion-Woo não conseguia sentir nenhuma raiva dela como sentiu com Poseidon. E eu entendo porque Hermes e Atena protegem tanto você. Todo o mundo celestial está alvoroçado com rumores sobre você. Posso entender por quê. A voz dela estava cheia de sentimentos confusos. Mas você deve ter cuidado. Deméter falou em um sussurro. A turbulência está apenas começando. Mesmo o sucessor do Rei Negro não pode evitar. A voz dela foi cortada porque seu fator foi completamente absorvido. Uau! Ion-Woo sentiu os fatores divinos tomando seu lugar dentro dele. O potencial do corpo dracônico divino demoníaco adicionou um nível. No entanto, Ion-Woo estava carrancudo com as palavras de Deméter. Turbulência? O que isso significa? Deméter era mãe de Perséfone, esposa de Hades. Era possível que ela não estivesse inteiramente do lado de Poseidon. E havia claramente algum significado em suas palavras. Ion-Woo estava perdido em pensamentos quando de repente sentiu um olhar sobre ele. Jeong-Woo havia deixado o relógio de bolso e o observava. O que? É que eu acho isso ridículo. Ion-Woo esperou que ele continuasse. Você é provavelmente a única pessoa no mundo que já explorou deuses. Ion-Woo evitou os olhos de Jeong-Woo e se virou. Esse temperamento. Ele ouviu Jeong-Woo murmurar para si mesmo, mas fingiu não ouvir. Só então, o rosto de Shannon surgiu das sombras, balançando a cabeça em concordância. Os olhos dele e de Jeong-Woo se encontraram em profunda compreensão. Depois disso, o tempo passou rapidamente. Os próximos ataques de Dis-Plutão cortaram o Tártaro como um fogo queimando em uma floresta seca. Eles sofreram perdas assim como na batalha com Iapetus, e todo o corpo foi quase aniquilado. No entanto, Dis-Plutão estava acostumado a esse tipo de dano e, depois de recuar nos últimos 100 anos, ficou entusiasmado com a vitória que parecia ao seu alcance. No centro de todos eles, Bum, Sushi, Ion-Woo se levantou. Ares grita com sua performance. Sekhmet esfrega os lábios avidamente. Ela está satisfeita com o massacre. Cernunnos abençoa o espírito Rebeca para ajudá-lo. Ele contempla contratar um novo apóstolo. Para Ion-Woo, o Tártaro foi o maior palco. Os Skywings ainda estavam incompletos e ele precisava participar de batalhas mais perigosas para acabar com eles. No entanto, não havia muitos lugares nos andares comuns que fossem arriscados o suficiente para Ion-Woo. Talvez aqueles acima do 60º andar pudessem representar algum perigo e tornar Ion-Woo mais cauteloso. Mas mesmo assim, o foco estava em completar os testes, e ele não teria o mesmo número de experiências de batalha. A história foi diferente no Tártaro. Este foi um campo de batalha onde os seres divinos colidiram entre si. Até os soldados de infantaria eram mais fortes que os jogadores dos andares mais altos. O Tártaro era o lugar perfeito para Ion-Woo, e quanto mais tempo ele ficava, mais completos os Skywings se tornavam. A ala esquerda, palavra-chave, morte, de Skywings foi ativada. A morte se instalou no vasto campo de batalha. 6.712 subordinados titãs morreram. 591 subordinados titãs morreram. Um novo poder foi adicionado à ala direita, palavra-chave, luta, de Skywings. Poder, ES, adicionado, S, Dragon Kill de Erlang Shen, e Karkara de Haddad. Vimalacitra acena com a cabeça porque você está usando o poder dele corretamente. Agares se debate dizendo para não tocar no que lhe pertence. Todos os deuses o ignoram. Todos os demônios o ignoram. Agares agarra sua nuca, rangendo os dentes. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: livre-se desses idiotas. O que há de tão divertido em mostrar seus talentos na frente deles? Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem: aproveite mais dos meus poderes e fatores. As mensagens de Agares foram temporariamente bloqueadas com sua autorização. Vários deuses observam você. Vários demônios babam atrás de você. Alguns deuses invejam você. Eles começam a espalhar rumores maliciosos sobre você. Alguns demônios estão preocupados que suas posições possam ser comprometidas. A discussão sobre o seu nível ainda está em andamento. Não houve consenso, por isso continua a ser ampliado. Por favor, espere um momento. Ele agora podia manter Skywings por cerca de 40 segundos.
E o Spirit Guai estava melhorando em um ritmo rápido à medida que recebiam mais almas excelentes. Almas coletadas. 312.456. O tamanho de sua coleção aumentou 3 vezes. As almas seguiram o caminho que Yon-Woo tomou, criando um território inacessível. Escusado será dizer que os titãs e gigantes não o deixariam em paz. Mate-o de qualquer maneira possível. Para os poderosos, Cronos. Deuses gigantes, incluindo os 12 titãs originais, montaram suas defesas e travaram batalhas acirradas. No entanto, agora que o poder sagrado de Hades estava participando ativamente das batalhas, Dis Plutão estava em vantagem enquanto os intensos confrontos iam e voltavam. O sexto território sagrado, Buangidin, foi invadido com sucesso. Com a descida da sexta coluna de luz, eles finalmente conseguiram completar a conexão com o Olimpo. Você se saiu bem até agora. No dia em que invadiram o sexto território sagrado, Hades convocou o exausto Yon-Woo para uma reunião privada. Yon-Woo estava coberto de sangue e pedaços de carne não identificáveis após sua longa batalha. Sua aura ainda era tão violenta que era difícil imaginar que ele estivesse aqui para mostrar respeito a um deus. No entanto, Hades não se importou, já que tudo isso estava a serviço de Dis Plutão e, na verdade, Hades gostava de tais aparências. Como alguém que viveu no campo de batalha e derrotou os titãs e gigantes em sua juventude para se tornar seu porteiro quando envelhecesse, ele preferia as aparências guerreiras às limpas daqueles que descansavam nos quartos dos fundos. Ele sentiu como se estivesse olhando para seu eu mais jovem. Yon-Woo sabia instintivamente que o dia que ele esperava finalmente havia chegado. Missão repentina, desejo de longa data de Perséfone, concluída. Missão oculta, restauração do templo, concluída. Missão oculta, herói que enfrentou um deus antigo, concluída. Ele completou missões das quais nem sabia. Você ganhou. Ele percorreu a lista de itens medíocres e encontrou a recompensa que estava procurando no final. Você ganhou o grande artefato sagrado de Hades, Kni, como recompensa. Como prometi no início, vou dar isso a você. Hades desceu lentamente de seu trono e deu a Yon-Woo um elmo preto. Parecia um elmo de bronze comum, mas Yon-Woo tinha visto como era Hades quando o usava. A batalha para atacar Buangidin, o sexto território sagrado, foi difícil e Dis Plutão apostou toda a casa. 7 dos 12 titãs apareceram, e tantos de seus subordinados choveram que parecia que iriam engolir o mundo. Acabaria sendo uma das batalhas mais memoráveis que Dis Plutão travou em 100 anos. No meio do pandemônio, Hades entrou no campo de batalha vestindo Kni pela primeira vez. Tudo morreu. Desde que ele recuperou seu poder sagrado e recuperou seu artefato, Hades finalmente exerceu sua força como um deus. Deuses gigantes morriam a cada golpe de sua espada. O Tártaro tremeu a ponto de desabar. Não havia como nenhum dos subordinados menores sobreviver ao ataque. Foi uma demonstração de poder que demonstrou o status de Hades como o mais velho do Olimpo e explicou como ele conseguiu tomar o Tártaro sozinho. E com Kni ligado, Hades ficou ainda mais assustador. Não é exagero dizer que ele foi responsável por 80% do sucesso de Buangidin. É um pouco estranho que Typhon e os outros gigantes não tenham aparecido. Como eles ainda não tinham mostrado seus rostos, Hades provavelmente precisava de Kni mais do que nunca. Mas ele deu isso a Yon-Woo sem qualquer hesitação. Enquanto Yon-Woo observava se aproximar, de repente lhe ocorreu que, embora Hades fosse um ser piedoso com um poder terrível no campo de batalha, ele não era muito mais alto do que ele. Você não precisa disso, senhor? Hades sorriu. Embora a situação tivesse melhorado, o sorriso cínico não abandonou seu rosto. Um jogador está preocupado com um deus? Que engraçado. Eu só precisava do simbolismo do artefato sagrado e das lendas que surgem dele. Eu tenho tudo o que preciso, então você pode pegar. Yon-Woo não entendeu tudo. Mas como Hades parecia não ter mais utilidade para Kni, ele aceitou. Obrigado. Eu deveria ser o único a agradecer a você. Nossos soldados estão animados graças aos seus esforços. Se não fosse pela sua ajuda, o Tártaro já teria desmoronado há muito tempo. Ainda era uma voz fria, mas Yon-Woo podia ouvir a gratidão de Hades. Yon-Woo estava esfregando Kni quando Kni e o desespero do Rei Negro de repente começaram a tremer. Hades olhou para os 2 itens com olhos tristes por um breve momento e silenciosamente retornou ao seu trono. Já que você tem o que quer, você voltará ao palco, correto? O Tártaro mudaria para o campo de batalha das lendas assim que fosse conectado com sucesso ao Olimpo. Hades e os outros provavelmente procurariam pelos titãs e gigantes escondidos. O grupo de Yon-Woo não tinha mais nenhum papel a desempenhar, já que era um pouco mais que camarões em uma batalha entre baleias. Além disso, a Olympus não era totalmente amigável com Yon-Woo. De qualquer forma, aquele bastardo do Poseidon provavelmente está procurando furiosamente por você. Ele é apenas um péssimo perdedor. Hades julgou seu irmão mais novo com desaprovação e acenou com a mão para Yon-Woo, permitindo-lhe sair. Yon-Woo fez uma reverência e recuou. De repente, por algum motivo, parecia que ele estava se despedindo de Hades pela última vez. Caim, isso é. Sim, é Kni. Yon-Woo voltou para a praça do templo onde seu grupo estava descansando. Eles estavam comemorando sua grande vitória com bebidas e seus rostos estavam vermelhos. Khan viu Kni na mão de Yon-Woo e seus olhos se arregalaram. Ele ficou surpreso ao ver Yon-Woo finalmente conseguir o item que tanto desejava.
Isso significava que eles terminariam essa guerra sombria e poderiam retornar ao palco. Parece bem diferente assim. Kreutz olhou para Kini com uma expressão curiosa. Agora que havia passado por diversas situações de vida ou morte no partido, ele era considerado um camarada. Os mestres ferreiros Victoria e Bran sentaram-se e Doyle e Galliard voltaram do convívio com os outros soldados. O relógio de bolso dentro do bolso de Yon-Woo balançou como se estivesse animado. Yon-Woo ficou um pouco desconfortável com a atenção que estava recebendo, mas respirou fundo e olhou para Kini. O desespero e a dor do Rei Negro tremeram como um só. Swoosh. Então, Kini se espalhou em partículas finas e girou para se juntar no pescoço de Yon-Woo.